Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você sempre. É o meu desejo e a minha oração. Olha, a partir do momento que você envia o seu pedido para oração ou passa por uma das nossas portas, nós já estamos comprometidos com você. Porque nós não aceitamos derrotas. Jamais. Então, se você está entre nós, essa unção de conquista poderosa tem que estar na sua vida. Esse favor que muda tudo tem que estar na sua vida. Por isso que eu sempre falo, dê condições para Deus se manifestar. Porque Ele quer fazer, Ele é poderoso para fazer, não há nada difícil para Ele, nem impossível, nem complicado, nem grande. Não importa. Né? Eu gosto de dizer, tanto faz Jericó, Ai. Jericó, o maior desafio, até então que os hebreus, que Josué e que Israel tinha enfrentado. Ai, provavelmente o menor inimigo. E a gente vê ali claramente, com a bênção do Senhor, aquela conquista de Jericó foi um sucesso, foi uma glória. E quando Acã foi lá e desobedeceu o Senhor, aquilo trouxe um problema. A unção de conquista foi tirada. E aquele probleminha pequenininho, Ai, que a gente não sabe se o nome era Ai mesmo, porque, ou se eles gritaram tanto Ai, 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 né? A verdade é que eles mesmos disseram, não, uns 2, 3 mil homens, resolve a situação. E ali, eles passaram a vergonha, perderam 36 deles. E era para aquilo ter acontecido? Evidente que não. Jamais. Não. Mas ali ficou tão claro que não tem essa. Jericó, é tão difícil, a muralha impenetrável. Ai, é uma vila. Não. A diferença é Deus. Se Deus estiver comigo, eu vou romper e eu vou conquistar a muralha impenetrável. Mas se Deus não tiver, eu perco e passo vergonha com Ai. Eu perco para Ai. Eu passo vergonha. Eu tenho perdas. 36. Nem um arranhão na conquista de Jericó. 36 mortos em Ai. E aí, quando eles limparam tudo como o Senhor mandou, você vê lá em Josué 8. O Senhor falou para Josué, não precisa ter medo, não desanime, não tema nada, porque eu já entreguei. Agora está entregue. Ai, o rei e seus homens de guerra. E você vai fazer em Ai com eles o que você fez lá em Jericó. E foi. E agora, olha o que o Senhor falou. E agora está liberado o despojo. Agora pode pegar. Então, assim, eu sempre falo,
sobre esse assunto, porque eu aprendo demais. E quanto mais eu medito, mais eu aprendo, né? Porque a palavra de Deus se renova constantemente. Ela está sempre se renovando, é tão atual. Ali deixa bem claro, não tem tamanho de problema. Deus não está nem aí se é Jericó ou é Ai. Isso não é problema para ele. Porque o que é problema para mim não é problema para ele. O que é grande para mim não é grande para ele. O que é complicado para mim é tranquilo para ele. O que é preciso é se manter na obediência. Dar condições a Deus. Porque quando a obediência falhou, até perder para Ai, eles perderam. Mas foi muito importante aquilo ter acontecido no início. Que ali eles aprenderam uma lição daquelas, né? Se Deus não estiver com a gente, é só vergonha. Feliz segunda-feira para você. E eu sei que você já aprendeu a gostar de segunda-feira, aquele espírito. A depressão de segunda-feira não faz parte mais da sua vida. Porque você anda com o Senhor, tem o favor dele e sabe que esse é o dia que o Senhor fez. E nós vamos nos alegrar nele. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Precisa repetir todos os dias, você, para os seus filhos, levá-los a repetir. Deus me ama. E você não pode esquecer que você é filho, é amado. Você foi feita à imagem e semelhança do Senhor. Foi abençoado, abençoada. Recebeu esse poder para governar, para dominar, para frutificar, para ser uma pessoa fértil. Em nome de Jesus. E você precisa acreditar nisso. Eu tenho lido essas escrituras que são muito especiais. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. Essa frase responde tudo. A terra ainda é nossa. Por quê? Porque temos buscado o Senhor. Só tem um motivo. Porque temos buscado o Senhor. Por que a terra ainda é nossa? Porque nós temos buscado o Senhor. O nosso Deus. Nós o buscamos. E Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Quem concede paz? Quem é que protege todas as entradas, guarda a nossa entrada e saída? O Senhor. Eles então construíram e prosperaram. Olha a visão de Asa nesse tempo da vida dele. Gente, eu tenho projetos grandes e a terra ainda é nossa. Porque nós temos buscado o Senhor. E porque nós temos buscado o Senhor, Ele tem guardado, protegido as nossas fronteiras. Ele tem nos dado paz. Olha a visão, o porquê, o motivo disso tudo está acontecendo, é porque nós temos buscado o Senhor. A diferença está aí. Então, eles foram para projetos maiores, e a Bíblia diz que construíram e prosperaram. Porque a confiança deles estava no Senhor. Eles viram claramente
que as coisas estavam acontecendo daquela maneira, estavam daquela forma, porque eles estavam buscando o Senhor. Quando fala buscando, quer dizer dependendo, priorizando. O mesmo Asa disse aqui, ó. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. E em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Lembra quando Saulo estava assim respirando ameaças contra o povo de Deus e com cartas para prender o povo de Deus, perseguindo a igreja? O Senhor apareceu e disse o que para ele? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele estava perseguindo a igreja, mas Jesus falou, você está me perseguindo. Olha que coisa forte. O próprio Asa falou, Senhor, não deixa esse inimigo prevalecer contra ti. Porque é contra ti, porque nós somos teus servos, nós te servimos. A nossa vida é sua, essa terra é sua. Deus não perde guerras. Ele é o nosso general. E se nós recorremos a Ele, é impossível não termos um final feliz. Impossível. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, e os etíopes fugiram. Era um exército de 1 milhão de etíopes, com 300 carros de guerra. Assim, Asa não tinha a menor chance. Não tinha menor. Ele tinha até um bom exército, mas longe disso. E ele foi a Deus e disse, não tem como. Como Josafá. Olhou para aqueles 3 reis com seus exércitos unidos e disse, não tem como, Senhor. É um imenso, igualzinho aqui o Asa, é um exército imenso, assim, sem chance. Eles são mais poderosos humanamente. Mas não tem ninguém como o Senhor para defender os fracos dos poderosos. É nisso que você tem que se agarrar. E o Senhor, acabou com os etíopes. Passaram a maior vergonha, fugiram, foram derrotados. Israel partiu para cima, arrasou com tudo, conquistou várias cidades que estavam em poder deles, tomou o despojo. Assim, foi uma vitória. Era impossível. Mas, como ele disse, como temos buscado o Senhor? Porque temos buscado, porque ainda, olha só, por que a terra ainda é nossa? Porque nós temos buscado o Senhor. E Ele é que tem mantido em paz as nossas fronteiras. Senhor, não tem ninguém como o Senhor para defender, para ajudar os fracos contra os poderosos. Queridos, a palavra de Deus ela é incrível. Nos dá uma segurança. Olha isso aqui. Ele não tira os seus olhos do justo. Olha isso aqui. Mas com reis estão eles sobre o trono. Sim, ele os estabelece para sempre. E eles serão exaltados. Observa atentamente os justos, coloca-os em tronos com reis e exalta-os para sempre. Essa frase, que segurança que nos dá. Ele não tira os seus olhos do justo. Você já parou para imaginar? Olha,
o Deus Todo-Poderoso, o soberano, o fundador dos céus e da terra, ele não tira os olhos daquele que teme a ele, que serve a ele, que busca a ele, que depende dele, que tem se refugiado nele. É Deus. Tudo é Deus. A nossa garantia é Deus, nossa fonte de bênçãos é Deus. O favor de Deus. Quando eu vejo lá um dia de favor na vida de José, um dia, assim virou a história dele. Ele viveu uma virada. Um dia. Ele vinha sofrendo, desde menino, perseguição, aquele ódio dos irmãos. Um ódio, imagina a hostilidade, uma inveja, um incômodo. Olha a que ponto chegou. Aqueles irmãos arquitetaram a morte dele. Tinha uma inveja dele. Inveja porque o pai gostava muito dele, era o filho da velhice. Tinha dado aquela túnica, uma túnica especial que o diferenciava. Ele recebeu sonhos e na imaturidade contou, né? E você vê que duas coisas que eles falaram. Lá vem aquele sonhador. Vamos matá-lo e vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Você vê que eles estavam dominados pelo mal mesmo. Quer dizer, nós vamos matá-lo e eu quero ver se esses sonhos que ele tem tido aí vão se cumprir. Prova que eles acreditavam no sonho. Eles acreditaram, sim. Porque eles estavam incomodados. A primeira coisa que eles fizeram quando pegaram o José para jogar naquele poço foi tirar a túnica dele, que era algo que incomodava. Aquela túnica que o diferenciava, né? Era uma túnica especial. Então aquilo incomodava, arrancaram. Porque esse é o espírito do mal. Esse incômodo, né? Porque José se diferenciava. E quando uma pessoa se diferencia, o mal se incomoda com ela. E vai lutar de todas as maneiras para minar as forças dela, para impedir que ela avance, que ela atinja os objetivos, o propósito, os sonhos. Aquilo que é expressivo, quer tirar, porque está incomodando. Eu quero arrancar. Quer dizer, se eu não tenho, você também não pode ter. Então ele foi passando por muita coisa. Aí ele vai, é vendido como escravo. Mas, queridos, o tempo todo nós vemos, e o Senhor estava com José. E por isso ele prosperou. Tudo que ele fazia prosperava. Ele foi caluniado, olha o tamanho da injustiça, porque ele disse não. A mulher com raiva dele também. Inclusive, com certeza, acredito que não foi só porque ele não quis, ela se sentiu rejeitada, mas o caráter de José, o caráter dele, devia incomodar demais. Como pode alguém não se vender de jeito nenhum? Alguém não se curvar? Como é que pode? O que esse cara pensa que é? Não pode, né? Quando alguém decide realmente viver dentro do padrão de Deus, vai incomodar.
Porque quem está de fora fala assim, não é possível. Não, isso não é de verdade. Não é isso tudo. Não pode ser assim. Quer dizer, porque eu não sou assim, ninguém pode ser, né? Porque eu não penso assim, porque eu faria diferente. Não é possível que esse aí não se venda, não caia nessa sedução, nessa cilada. Não é possível. E você vê o incômodo, aquele ódio. E disse, ele tentou abusar de mim, ele isso, aquilo. Pronto. Ó injustiça, mais injustiça. E foi parar na prisão. Mas o Senhor fez com que o carcereiro fosse bondoso com ele. E o Senhor estava com José. E ele prosperou. Então, aí está a diferença. O Senhor dava vitórias a Davi. E o Senhor era com Davi. E o Senhor foi tornando Davi cada vez mais poderoso. E o Senhor. E o Espírito do Senhor se apossou dele. Então, queridos, é Deus. É a bênção de Deus. É buscar o Senhor em primeiro lugar. Então você vai ver todas as coisas serem acrescentadas. A diferença é Deus. Você vai ver na palavra, quando o Senhor estava ali com Josué em Jericó, foi uma glória. Em Ai, um desespero, porque o Senhor não estava lá. O problema, você vê, o maior problema deles até então foi a maior glória e assim uma fluidez. E o menor problema deles até então se tornou o maior. Vergonha, mortes, perdas. Porque o Senhor falou, vocês não vão resistir aos seus inimigos. Eu não posso ser com vocês do jeito que vocês estão. Tem que tirar o anátema. Tem que tirar. Tem que consertar isso aí. Então, o que eu preciso, o que você precisa, é da bênção de Deus. Acima de tudo, é da bênção de Deus. É o meu coração pertencer ao Senhor. Porque a bênção do Senhor, a bênção dele muda tudo. A unção compensa tudo. O favor de Deus faz com que as coisas complicadas sejam simplificadas e fluam. Um dia de favor de Deus pode mudar toda uma história de injustiça, de perdas. Pode mudar completamente. É isso que você tem que entender. Às vezes eu vejo as pessoas recorrendo às coisas naturais. Ainda eu vejo muito isso, muito crente dependendo do que é natural. Dependa do sobrenatural. Olha isso aqui. Ele não tira os seus olhos do justo. Mas com reis estão eles sobre o trono. Ele pega o justo e coloca nos lugares altos, lá entre príncipes, na realeza. Ele promove, ele exalta, ele levanta e ele sustenta. Ele é quem? Ele os estabelece para sempre. Então quem é que levanta? Deus. Quem que sustenta? Deus. Que estabelece? É Deus. Que faz com que você só progrida? Deus. E eles serão, e eles são exaltados. Deus sempre exalta e honra o justo. Nesta segunda-feira, Deus está falando isso aqui, ó. Deixa entrar. Dependa do soberano. Dependa do sobrenatural. Recorra a Deus. Espera por Ele. Confia nesse Deus. Ele não vai falhar com você. Ele é único. Ele pega
e defende os fracos contra os poderosos. Eu não sei o que você está vivendo, mas Ele vai defender você. Ele vai proteger suas fronteiras. Buscando a Ele, Ele não só vai estabelecer, como eu acabei de ler, a terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor. Ele estabelece. Como Ele vai guardar todas as fronteiras, cada área da sua vida. E você vai poder avançar, construir e prosperar, construir mais, ir para mais, viver mais. Porque os olhos dele estão sobre você, sobre o justo. E ele ergue e coloca entre príncipes. Ele exalta e ele estabelece o justo. Apenas se levante e confie em Deus. Olha para ele, se refugie nele. Porque a unção de conquista é que muda tudo. O favor de Deus é que muda tudo. A unção, ela compensa tudo. Deus vai fazer coisas muito grandes por você. É o que ele está falando aqui. Ele ajuda os fracos contra os poderosos. Ele guarda as fronteiras. E ele nos ajuda nos nossos novos projetos a estabelecer o que já temos e avançar para projetos novos. Os olhos do Senhor, Ele não tira os seus olhos do justo. Confia nisso. Ele cuida de você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama muito e que neste momento ela esteja elevando o nível de confiança dela, porque o que ela precisa é se esconder no Senhor, se refugiar no Senhor, depender do sobrenatural, porque bendito aquele que confia no Senhor e faz do Senhor a sua esperança. O que fica com a palavra. O que tem certeza que, buscando a sua face, jamais vai fracassar. E não vai. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Eu consagro tudo. Eu tomo posse de muitas alegrias e definições. Muito favor, muita unção neste dia sobre o teu povo. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Profetiza o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção poderosa de conquista, para que possam avançar mais e mais, com sabedoria, com ideias novas. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam se levantando e olhando para o Senhor. E com segurança permaneçam agarrados ao Senhor, porque no Senhor já deu tudo certo. A vitória está garantida. O Senhor é com ela. O Senhor está com ela e está dizendo: eu te dou vitória. Se eu sou com você, a vitória é sua. Obrigada por tudo, meu Deus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde eu fico, onde vou estar às 19h30, com o clamor dos meus projetos de conquistas para 2021, domingo batismo, o 6º jejum. Estamos caminhando para a reta final e tem sido uma glória. Esteja entre nós, foco no Senhor e vamos que vamos para uma glória muito maior. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.